Caleri pode mesmo virar reforço do São Paulo nessa terça-feira? No vídeo de hoje do canal do Nicola, também vou te contar sobre quais são os 6 clubes no Brasil e no exterior que procuraram o Iony Gonzalez, artilheiro do Fluminense, e vou falar ainda sobre Thales Magno, tratado como a maior promessa do Vasco em muitos anos. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e antes de começar a passar as informações que eu havia prometido no começo, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter bem informado a respeito das coisas do futebol. Por lá eu consigo ver vídeos, saber sobre gols, jogos, notícias e tudo das transferências no Brasil e no exterior. Vou deixar o link na descrição, absolutamente gratuito, e recomendo que você baixe esse aplicativo porque ele é muito legal. Bom, quero começar o vídeo falando sobre Thales Magno, atacante de apenas 17 anos de idade, que é apontado por várias pessoas no Vasco como a maior promessa em muitos e muitos anos. Outro dia, entrei em contato com um ex-funcionário do Vasco para tentar mais informações sobre o Marrone. Eu queria saber como é que era o comportamento do Marrone fora do campo, quais eram as perspectivas de crescimento, de evolução dele, e esse ex-funcionário do Vasco, que hoje já não tem mais qualquer ligação com o clube, ou seja, não precisaria fazer qualquer proteção ao Vasco da Gama, disse que o grande craque é o Thales Magno. O garoto de 17 anos só completa 18 em junho do ano que vem e joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo, tem muita velocidade e o principal, uma enorme personalidade, a ponto de, logo nos primeiros treinos e jogos com o time profissional, ter sido capaz de encantar a todo mundo, ao técnico Vanderlei Luxemburgo, a gente da comissão técnica e até a colegas muito mais experientes que ele, que já jogam futebol há bastante tempo. Antes mesmo de encantar no time principal do Vasco, o Thales já havia chamado a atenção do Sporting de Portugal, que exigiu a preferência na compra do garoto quando liberou o Bruno César para o próprio Vasco de graça. Foi uma das condições necessárias para que o negócio fosse adiante. Diante de todo esse contexto, uma das grandes missões do presidente Alexandre Campelo nesse momento é renovar o mais rápido possível o contrato do garoto, que vence em 2 temporadas. O Thales segue recebendo o salário dos tempos de atleta das categorias de base. É certamente o dono do menor salário entre os quase titulares do Vasco da Gama. E a intenção do Vasco é dar um belo reajuste salarial, aumentar o tempo de contrato e, consequentemente, a multa rescisória para ter garantia de que não vai perder o Thales em breve. Ao menos, a favor do Vasco, pesa a enorme ligação do Thales com o clube. Ele é atleta da base há bastante tempo. Inclusive, faz seus estudos no Vasco da Gama e tem um irmão jogando no time sub-20. Trata-se do Caio Magno, de 19 anos de idade, que joga como centroavante. E se você ainda não viu Thales em ação, fica o convite, uma das maiores promessas atuais do futebol brasileiro. Quero falar agora sobre Iony Gonzalez, atacante colombiano de 25 anos de idade que pertence ao Fluminense, mas está com os dias contados nas Laranjeiras. O Iony tem atualmente 6 propostas de olho em 2020. São 4 do futebol brasileiro e outras 2 do futebol do exterior. Vou começar falando sobre os times de fora. Cerezo Osaka do Japão e Tigres do México já procuraram os representantes do Iony Gonzalez para fazer uma proposta e tirá-lo de graça do Fluminense. Tudo porque o vínculo do Iony com o Flu termina em dezembro e ele já deu sinais de que não quer renovar seu contrato, chateado com os frequentes atrasos salariais. Inclusive, o Iony Gonzalez já pode assinar um pré-contrato com qualquer interessado. Dos clubes brasileiros, são 2 paulistas e 2 mineiros. Corinthians e Palmeiras, notícia que eu consegui confirmar, com membros da diretoria e do departamento de futebol de cada um desses clubes, e de Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Atlético e o Cruzeiro, inclusive, parecem até mais dispostos do que os paulistas na tentativa dessa contratação. O Iony Gonzalez é dos mais versáteis, pode atuar como centroavante e também como atacante de lado de campo. Já soma 15 gols na temporada e tem causado excelente impressão por causa da velocidade, do faro de gol e de seu espírito coletivo. Os próprios companheiros de Fluminense tratam o Iony Gonzalez como um dos caras mais legais do elenco. O Iony Gonzalez foi revelado no Envigado, da Colômbia, passou para o Júnior Barranquilla, onde conseguiu destaque até que foi contratado nessa temporada a custo zero pelo Fluminense. É importante falar também a respeito de seu salário. Hoje no Fluminense ele ganha pouco mais de R$120 mil por mês. Dessa maneira, sem custo para a contratação e com salário extremamente acessível, acho o Iony um excelente reforço
para Atlético, Cruzeiro, Palmeiras ou Corinthians. Aquele que conseguir vencer esse leilão vai estar fazendo um excelente negócio de olho em 2020. Para fechar, mas não menos importante, quero falar sobre a possibilidade de Jonathan Calleri se tornar reforço do São Paulo. Nas redes sociais, nos últimos dias, dezenas, centenas de são paulinos têm especulado sobre a intenção do tricolor em repatriar Calleri. Há quem garante que ele será o terceiro reforço consecutivo, contratado depois de Daniel Alves e Juan Fran. A notícia que eu tenho para o torcedor do São Paulo não é das melhores. O Calleri não pode ser contratado pelo São Paulo nesse momento, a menos que o São Paulo o contrate para utilizá-lo apenas a partir do ano que vem. E essa restrição tem a ver com o regulamento do futebol brasileiro. Desde a semana passada, no dia 1º de agosto, estão proibidas as contratações de atletas que atuam no exterior e têm registros com clubes estrangeiros. O Daniel Alves e Juan Fran não se encaixam nessa condição porque estavam desempregados, não tinham vínculo com qualquer clube no exterior. O Calleri está vinculado ao Deportivo Maldonado, clube de fachada, onde empresários que atuam na América do Sul costumam registrar jogadores. Quando ele foi comprado do Boca, lá atrás, por 12 milhões de dólares, seus direitos econômicos foram registrados nesse Deportivo Maldonado, que depois o emprestou para o São Paulo e para uma série de clubes na Europa. Hoje, esses empresários estão muito dispostos a vender os direitos econômicos do Calleri. O problema é que não aparecem interessados na compra e somente no empréstimo. Ainda nas redes sociais, houve São Paulino que especulasse que o Calleri estava disposto a pagar do próprio bolso a rescisão do contrato com o Deportivo Maldonado para fechar com o São Paulo. Outra grande cascata. Isso não seria possível. Ainda que ele pagasse os 10 milhões de euros que os dirigentes do Deportivo Maldonado exigem, ele não estaria apto a jogar no São Paulo. Isso porque a rescisão do contrato teria se dado depois do fim da janela de inscrições no futebol brasileiro. Continuaria valendo aquela máxima de que ele só poderia defender o tricolor a partir de 2020. E pessoas próximas do Calleri me asseguraram que não há qualquer possibilidade dele desembolsar 10 milhões de euros para se ver livre desses empresários. O mais provável é que ele continue na Europa. O Alavés, onde ele jogou de forma emprestada na temporada passada, gostaria de contar mais uma vez com o Calleri, mas os dirigentes do Deportivo Maldonado só aceitam mantê-lo por lá com a compra em definitivo dos direitos econômicos. E esses 10 milhões de euros ficaram muito caros para o Alavés, que teve em seu maior reforço o sueco Guidetti, contratado por 4 milhões de euros. Bom, eram essas as informações de mercado que eu queria trazer para você. Espero que você tenha curtido o vídeo e dê um like por aqui. Tão importante quanto é você se inscrever no canal e acionar o sininho, assim toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, você é notificado, e use o espaço para comentários para deixar pergunta, sugestão, curiosidade, palpite, opinião, seja lá o que for, beleza? A gente se vê em breve, um abraço!